Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 21 de dezembro de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2514. Ele tem 5 páginas, 52 logias e 19 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 13 máximos. O tema é vazio existencial. A especialidade é proexologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana Eliana, a professora que está ali, muito bem assessorada. Agora, vazio existencial é bem isso que está na cabeça desses boboca que achava que o mundo ia acabar hoje. É bem isso aí, está bem de acordo com o dia de hoje, 21 de dezembro. Definição. O vazio existencial é a ausência de identificação ou assunção por parte da consciência ou mulher no sentido da própria ressoma, gerando autopensamento de angústia, ansiedade, autodesvalia, alienação, amor deprimido e desesperança em relação à completude da autoproex. A ausência de retilinearidade nas autopensanizações. A era do vazio, o hedonismo priorizado, a ansiedade existencial, a melim decorrente do desvio proéxico, a distimia, o narcisismo, enquanto iminência tarda da ausência de sentido na vida, as autocorrupções grosseiras, os autoenganos indefensáveis, a viseira do individualismo cegando a cosmovisão, o orgulho disfarçado de insatisfação perante a existência. Agora, nós temos ainda o desperdício do curso intermissivo, a autotraição quanto à paraprocedência, a conexão com a baratrosfera em detrimento do vínculo com a comunex avançada, a autoopção pelos guias amauróticos, a evasão de cerca de 2% dos paralunos do curso intermissivo, prenunciando o vazio existencial pós-ressomático, a necessidade de superação da Melex, vivenciada na última intermissão, a Reurbex aliviando os bolsões de parapsicóticos depressivos. Na argumentologia, nós temos aí o tópico da sintomatologia, com 17 sintomas holossomáticos manifestados pela consciência ou mulher, quando apresentando episódio depressivo oriundo do próprio vazio existencial. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Atitude antiproex, desperdício, ectopia consciencial, ponto cego e vácuo cosmoético. Frase enfática. O vazio existencial é a parapatologia pandêmica da era da fartura atual. A realização plena do sentido da vida constitui terapêutica e profilaxia ao desvio proex, a melim e a melex. Você já encontrou o norte evolutivo da própria bússola intraconsciencial? Ou ainda caminha a esmo, sem rumo, pela vida? A bibliografia específica, eu lembro, tem 6 fontes bibliográficas. Agora, a visão existencial, aqui a mega-análise da visão do vazio existencial, através de 20 itens aqui do João Paulo. Angústia, negligência, despropósito, pré-derrota, melim. Superficialidade, individualismo, materialismo, niilismo, alienação. Auto-organização, insatisfação, desmotivação, desorientação e depressão. Desviacionismo, desassediologia, antiproexologia, apagogia e consciencioterapia. Agora, o verbete hoje do dicionário é veteranismologia, o argumento é antievoluciológico. Eu chamo a atenção para a pessoa ver os 17 itens que tem na taxologia do complemento. E hoje nós já debatemos isso de manhã, mas agora aí, para vocês é importante.
E isso também vai cair amanhã como tema no processo aí dos autores e também dos candidatos ao autorado conscienciológico. Agora, aqui o questionamento. Tenho 42 anos e fui diagnosticada com pedra na vesícula, 3,6 centímetros, com indicação de cirurgia. Qual seria a melhor opção? A laser, laparoscopia ou cirurgia invisível? Olha, o melhor aí é fazer logo, eu não estou esperando muito não. Agora, pode fazer até por laparoscopia, não tem nada. Agora, a laser depende de quem tenha, precisa ver algum lugar que você possa confiar. Eu dou aqui aquela indicação das minhas pensatas, que é o seguinte: antes de procurar um médico, converse com algum doente, que já passou pela mesma situação. Isso é a melhor coisa que tem. E quem está falando é um profissional da história. Eu sou aposentado, mas sou médico, né? Então é bom a gente sempre indicar isso. Viva a humanidade. Poderia comentar sobre a cirurgia do médico João de Deus em Abadiânia? Tem gente que dá certo, mas eu mesmo recebi, não faz muito tempo, uma grande jornalista que esteve lá durante semanas e não resolveu nada com o caso dele. Então, tudo depende do mérito da pessoa quando vai mexer com esse processo de sensitivo. Aí depende do mérito de cada um. Então, tem casos que dá certo, tem casos que não. Olha bem. Professor, o senhor já chamou esse grupo evolutivo de elders. Qual a origem dessa definição? Essa nomenclatura se refere à antiguidade dessas consciências? Sim, que elas são idosas, são experientes, veteranas. É aquilo ali que eu estou falando, veteranismologia hoje do dicionário. Todos os elders são intermissivistas? Todos os intermissivistas são elders? Não, em tese, né? Mas isso varia. Precisa ver com calma, né? Perguntar para cada um. Eles é que sabem. O evoluciólogo do nosso grupo evolutivo nos acompanha há milênios? Sim. Ele se tornou evoluciólogo, então, em outro planeta? Não. É gente mais ou menos igual, no mesmo nível nosso, só que tem que resolver ou evoluir mais depressa. Como adquirir os conhecimentos sobre a conscienciologia? Poderia aprofundar essa questão? Não, aí é processo nosso de trabalho, de existência, de vivência, de exemplo, de assistência. Porque conscienciologia nada mais é do que evoluciologia assistencial. Olha bem por aí, tem muita gente, por isso que a gente tem tanta... O povo agora já está entendendo isso aí. E outra coisa, a conscienciologia não é um conjunto, um corpus de entendimento e de princípio muito fácil de ser aceito, não. É preciso ter vivência para isso. Por quê? Joga tudo no buraco. A gente, por exemplo, coloca a maternidade como coisa secundária. Pensa bem, isso aí é um tabu dentro do processo. Outro tabu que a gente acaba com ele, religião, fanatismo religioso, que é uma besteira enorme, tem matado gente à vontade, de todo jeito aí. A gente acaba com isso. Enfim, tem uma série de condições. Eu mesmo tenho aqui uma listagem, que talvez até é bom a gente falar aí para vocês, sobre esse assunto, aquilo que o povo tem dificuldade. Por exemplo, dinheiro. Nós também não damos tanto valor para dinheiro. O voluntariado é superior a isso. É tanto que nós fazemos tudo na base do voluntariado e a maioria não admite que seja. Eles sempre acham que é o dinheiro ou a dotação orçamentária. E nós não recebemos dotação orçamentária, nem municipal, nem estadual, nem federal, nem internacional. Outra coisa que a gente mete o pau é na crendice, na fé, que é uma besteira. Nós somos a favor da descrenciologia, está lá. Outra coisa é a ideia de Deus. A gente também mete o pau nisso. Por quê? Esse negócio de Deus, do jeito que o povo fala, é como se fosse uma imagem do homem. Isso tudo é besteira. Os serenões, que são aquelas consciências mais evoluídas, eles não estão preocupados com esse negócio da primeira causa, que é Deus. Aquilo que nós chamamos de princípio. Nós também não estamos interessados nisso. Eu estou interessado em ficar livre dessa vida de bicho que nós temos aqui, nessa vida, nessa dimensão. Ainda tem a sociedade patológica, a gente vive no hospitalão. Hospitalão psiquiátrico, que é o que a gente vive. Outra besteira também, a gente mete o pau em certas coisas do J. Cristo. Por quê? Ele fizeram estudo por bobagem, tem muita bobagem. Ele era bom, mas tem muita besteira, ele era um meninão. Era um sensitivo que estava em desenvolvimento. Ele mesmo ficava todo alterado, etc. De vez em quando tinha que se afastar, fazer retiro, aquela coisa toda. Está cheio de bobagem. Agora, o que se passa?
para dar essa exaltação e fazer a fama e deitar na cama do J. Cristo, eles combateram um cara que era muito superior a ele na mesma época, que é o Apolônio de Tiana. Quer dizer, uma vergonha isso tudo, perante essa realidade que está aí. E outra coisa, o cristianismo tem feito ultimamente, e há muito tempo, uma porção de guerra, tudo baseado em cristianismo. Olha os islâmicos, são baseados em cristianismo. Olha o que está dando. Se matam uns aos outros sem parar, com homem-bomba, mulher-bomba e tudo mais. Todo dia a gente fala isso aqui. Outra coisa que a gente combate, as religiões. Elas já fizeram o que podia fazer. O mais está fazendo só besteirada agora. Falta muito autodiscernimento. Nós temos que combater os dogmas. Religião é dogma, isso é loucura. Então a pessoa entra lá e não faz mais pesquisa. Então ela fica boneco de ventríloco e o povo mandando ela. Outra coisa também é o processo da TACOM, que é a tarefa da consolação. É uma boa coisa para quem precisa, mas não é o essencial. O essencial é o esclarecimento, que nós chamamos de tarefa do esclarecimento, TARES. De modo que, vamos pensar nisso tudo, o povo fica danado da vida com essas realidades que nós falamos. Nós chamamos que isso são verdades relativas de ponta. De modo que a gente tem que entender o que é que se passa. Em sua opinião, o médium Mirabelli foi o maior médium de efeito físico do Brasil? Não. Para mim, o maior médium de efeito físico que teve no Brasil foi o Arigó. É possível mesmo o fenômeno da levitação? Sim. Mas, olha, se gasta muita energia, muita ectoplasma. Não é fácil o fenômeno, não. Tem muita ilusão no estudo, é preciso de ver. E o fenômeno da levitação, ele é objetivo, ele é concreto, tem que ver na hora. Mas gasta-se muita energia. Outra aqui, preciso de uma orientação. Tem um sobrinho que está dando muito trabalho e é usuário de drogas. Mente muito, quer dinheiro, briga muito fácil, não para em trabalho algum. Já internamos várias vezes, mas não há jeito de sair. Na última internação ficou menos de 24 horas. A mãe tem mais 4 filhos, está cada dia mais doente, não sabe de que modo conviver com isso. Está sempre atendendo o filho e se sente desgastada com ele e sem rumo. Agora, ó, o problema aí, o que eu posso fazer por ela? Quanto a esse jovem, ele é uma conselho, você ainda duvida? Agora, lê o livro Homo Sapiens Urbanizado, você vai ver o perfil dele bonitinho lá. Agora, ó, deve internar e deixar ele lá, no estaleiro, internado, não nada de tirar o homem. Senão ele não melhora nunca. Droga é só internar, não tem outra saída. Ao professor, somos veteranos, consciências zeradas, e hoje, mais uma vez, vimos como única mudança significativa a mudança da primavera para o verão, nada do aclamado fim do mundo que nem os maias atuais acreditavam. Como educar coletivamente essas multidões de incautos, bobocas, que ainda acreditam nessas histórias para boi dormir? Há alguma esperança ainda? Sim. A esperança é o seguinte: deixe de ser pré-serenão e caminhe para a evoluciologia. Isso é que nós indicamos aqui para todo mundo e a gente também. É o que eu estou fazendo força. Vamos ser pelo menos sempre conscientes, já vai ajudar muita gente. E o primeiro a ser ajudado vai ser você mesmo. Então vale a pena pensar nisso. Agora, não vamos desanimar com o povo, não, porque o que era pior que tinha aqui já estão tirando, que é o processo com os réus estão sendo transmigrados para um planeta evolutivamente inferior. Isso vai aliviar a situação aqui. De modo que os infernões estão sendo trabalhados para diminuir. Isso é ótimo, para a gente ver se a gente faz um paraíso dentro da gente mesmo. Pouco a pouco a gente vai acabar fazendo paraíso fora. Agora, a nossa verbetógrafa, a professora Eliana, na Fatologia, página 12, primeira linha. Vivemos na era da fartura material e dia 6. Mas, por outro lado, convivemos com a era do vazio. Poderia comentar esse contraponto? Realmente é paradoxal, né? Nós temos uma era de fartura, né? Nunca tivemos tanto acesso a tudo, tanta oportunidade, tantas frentes de trabalho, né? Frentes evolutivas. Se a gente pensar aqui na Conscienciologia, já são 19 instituições conscienciocêntricas e parece que tem mais umas 5 ou 6, se eu não estou enganado, né? Em gestação aí, se preparando. Então, e contrapondo a isso, temos então fartura de oportunidades, mas nunca tivemos tanto vazio existencial. As pessoas nunca estiveram tão perdidas, tão sem saber para onde ir, né? Tão sem rumo, sem um norte evolutivo.
Acho que essas duas coisas, elas estão relacionadas, e principalmente quando nós não enxergamos o sentido da evolução. Por que é que nós estamos aqui? Nós não somos consciências a passeio, fazendo turismo aqui na Terra, nesse planeta, ou mesmo em outras dimensões. A gente tem um propósito, aí nós temos uma longa caminhada, como falava o professor Valdo, né? Sair dessa condição de bicho aqui e avançando na escala evolutiva. Sem ter essa perspectiva, sem ter esse norte, essa percepção, a vida fica muito esvaziada de sentido mesmo, né? Porque a ciência nos diz que não existe nada além da morte, né? Que a vida, a consciência é o cérebro. Que isso aqui, que esse planeta talvez seja o único habitado. Quer dizer, uma série de ingenuidades, na verdade, que para quem embarca, né, para quem vai no bico disso, realmente não tem sentido nenhum, a vida não tem sentido. Para que ajudar o outro? Para que, né, evoluir, se tornar uma pessoa melhor, se isso tudo não vai terminar mesmo daqui a pouco. Então, estamos tendo que conviver com isso e estamos trabalhando para reverter essa situação. Também na patologia, página 13, terceira linha. O que é o traço multívolo? Traço multívolo, tem um verbete, eu aconselho você a ler, muito esclarecedor, a consciência multívola, né? Consciência multívola é a consciência insatisfeita, ansiosa, nada serve, ela está saltuária, ela está sempre buscando alguma coisa que não é o que ela tem no presente. Então, a evolução, a proexis, o que interessa está sempre ali, né? Nunca ela tem isso na mão. Então, é um traço complicado, né? E a consciência multívola, esse traço multívulo, tende a levar a consciência a não encontrar aí o seu norte evolutivo, o seu sentido na vida e poder vivenciar também o vazio existencial. Ainda na patologia, página 13, quinta linha. A socin patológica é repleta de mensagens esquizofrenizantes. Poderia comentar e exemplificar? Sim. O que são mensagens esquizofrenizantes? Esquizofrenia significa aquilo que está dividido, cingido, partido, né? A própria definição da esquizofrenia é essa, né? Quando a pessoa rompe com a realidade. As mensagens esquizofrenizantes da socin patológica, a gente está aí o tempo inteiro, é só a gente olhar um pouquinho ao derredor. Por exemplo, a socin nos diz assim, permaneça, né, jovem, permaneça bonito, magro, mas seja maduro, né? Tenha maturidade, faça escolhas, né, maduras. Isso é uma mensagem esquizofrenizante. Nos diz, por um lado, nos fala da boa vida, do ócio, de curtir a vida doidada, e por outro lado, nos fala da responsabilidade diante da nossa existência. Enfim, uma série aí de mensagens esquizofrenizantes que as pessoas ficam mais perdidas ainda. A juventude hoje, então, está sendo, né, simplesmente varrida por esse tipo de situação. Na patologia, página 13, final da quarta linha. Por favor, exponha as máscaras do vazio interior. Bom, aqui então, tem aquele vazio existencial que é mais explícito, que eu trago aqui no verbete, a hipótese de que não todos, claro, absolutamente não são todos, mas alguns quadros distímicos, chamado humor depressivo, a distimia, que não é a depressão maior, a depressão mais grave, elas podem ter no vazio existencial a sua origem, né, a sua causa. Agora, há máscaras do vazio existencial que, desde numa primeira percepção, a gente vê que a pessoa está passando por essa situação. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que a sua profissão, o workaholismo, vai preencher o seu vazio existencial. Então, bota toda a energia, todo o tempo, dedica, né, a pessoa passa quase 15 horas por dia, né? A gente conhece muitos casos assim, voltada apenas à sua profissão. E quando ela não é uma profissão da saúde ou da educação, que é, né, principalmente algo diferente disso, a gente vê que tem problema. Outra máscara do vazio.
a mulher, ou mesmo o homem, né, que acha que tendo uma prole numerosa, filhos, né, vão preencher esse vazio existencial. Outra máscara, esse culto exacerbado à beleza, ao corpo, a busca de dinheiro desenfreada, a busca por uma estética, não só física, mas também externa, uma infinidade de máscaras. O próprio uso de drogas, as adições também são máscaras. E a lista é grande, aí a gente pode falar mais um pouco. Ainda na Fatologia, página 13, quinta linha de baixo para cima. Gostaria que abordasse as recins profundas necessárias à retomada da diretriz proéxica. Muitas vezes nós nos desviamos da nossa proexis, né? Há muito caso de intensivista, né, nessa situação, por uma série de fatores que pode ser desde assédio, que começa com autoassédio, claro, desde esse processo da própria consciência múltipla que a gente falava, né? A pessoa fica tão ansiosa em encontrar logo, né, o seu veio de proexis, que não para fazer essa autoanálise e ver que traços ela precisa estar reciclando, que trafares, que aspectos, o que tem no temperamento dela que leva ela a esse acostamento, a esses desvios, né? Então, é difícil quando nós nos desviamos da nossa proexis, e aí podemos vivenciar o vazio existencial, é difícil retomar, né, a tarefa, retomar esse eixo, sem realizar algumas mudanças pessoais em si próprio, bastante profundas, né? Então, a primeira coisa que a gente orienta e entende é que a pessoa, primeiro, se volte, né, de uma forma altruísta para si mesma, para ver o que está acontecendo com ela, por que é que ela está nessa situação. E faça, se possível, né, ou pelo menos a mais básica reciclagem, para ir retomando e buscando aí seu rumo de novo. Em Fatologia, página 12, quarta linha. O orgulho disfarçado de insatisfação perante a existência. Qual a relação entre o orgulho e a insatisfação? Pois é, aqui a gente vê às vezes pessoas, né, tão queixosas, poliqueixosas, reclamando, insatisfeitas com tudo. Nada está bom, nada serve, ninguém é bom o suficiente, nenhum processo é bom o suficiente, nenhum trabalho, nenhum projeto para ela é bom o suficiente, né? E isso, na verdade, pode estar escondendo, em alguns casos isso acontece, um orgulho, né? A pessoa orgulhosa, a pessoa vaidosa, a pessoa, né, muito narcisista, egocentrada, e que isso aparece de uma forma mais evidente como insatisfação geral perante a existência. Há tanto o que fazer, né? Há tanta demanda, o tempo inteiro, cada dia chega para a gente, quer dizer, né? Por que não perde tempo com isso, né? Ou insatisfeito com tudo, nada serve, nenhuma IC é boa o suficiente, nenhuma tarefa é boa o suficiente, enfim. Está perdendo tempo, está se auto-enganando. Agora, em Filosofia, página 12, pode falar um pouco sobre o existencialismo, o niilismo e o vazio existencial? Bom, aqui essas duas, né, correntes da filosofia, o existencialismo tem bases bem mais antigas, né, e aí a gente tem em alguns autores aí, o próprio Heidegger, Kierkegaard, enfim, e mais recentemente o próprio Sartre, né, que também tem a questão do niilismo, e essa corrente filosófica, ela embasou, ela serviu de apoio para o psiquiatra, né, e psicólogo austríaco, o Viktor Frankl, propor a psicologia do sentido da vida, né, ou como ele chama de logoterapia, né. Então, ele buscou, ele não fez uma leitura literal diferente do existencialismo, mas ele buscou, ele se baseou em parte dessas filosofias, principalmente a ideia de que há um sentido para a existência, né? Por que nós estamos aqui? Aquelas 3 questões básicas da humanidade, né? De onde vim, né? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou?
né? Só que, claro, sempre dentro de uma perspectiva materialista, intrafísica, ainda ficando pequena. E o niilismo é a linha que fala realmente do vazio, né? Que aí nós temos alguns representantes, próprio Sartre e também Michel Foucault falava muito disso, ou seja, que, puxa, nada tem sentido, né? Por que vamos investir tanto aí em melhorar as coisas, em nos melhorarmos, enfim, se tudo termina lá no túmulo. Então, o niilismo, ele está um pouco aí, vamos dizer assim, não digo esperado, mas ele está um pouco de lado, porque muitas correntes estão mostrando que há muito sentido, sim, há muito o que fazer, né? Mesmo diante da visão da ciência oficial da finitude, né? Há muito aí o que construir, o que contribuir para a melhoria da humanidade como um todo. E você encontra bastante material, se você procurar qualquer dicionário de filosofia, enfim, você encontra bastante referência sobre essas duas filosofias. E claro, né, como eu já expliquei, a relação com o vazio existencial é que, no caso do existencialismo principalmente, né, o vazio existencial é colocado como uma parte, faz parte da natureza humana. E a gente, na Conscienciologia, diz frontalmente o contrário, né? Exatamente o contrário disso. O que a professora considera necessário para a conquista e a manutenção da automotivação evolutiva? A automotivação, motivação, né? A palavra já diz, um motivo para alguma coisa, ter um motivo para fazer alguma coisa. Eu acho que a gente fica, no meu caso, eu vou falar um pouquinho, né, de como é que eu me automotivo. Eu tenho motivação quando eu tenho um objetivo, uma meta, e eu percebo que aquilo é importante. Para alguém, para mim, talvez não seja tão importante para os outros, mas, né, a gente já está num ponto que a gente está querendo também trabalhar muito, né, mais para os outros do que para si. Isso me motiva, né? E tem a ver também com temperamento. Por exemplo, eu acordo todo dia motivada, porque todo dia eu tenho algum verbete para revisar, eu estou escrevendo um verbete. Então, isso, né, é só um exemplo, isso já me dá uma motivação tremenda. Eu já acordo com ideias, eu já vou pesquisar, eu já corro aqui, corro ali, enfim, a gente está aqui na Cognópolis vivenciando muito esse processo das tertúlias, dos verbetes, da verbetografia, dessa produção. Vamos estar na pré-IC da verbetografia também. Então, eu acho que isso é que me dá essa força, essa energia. Eu acho que é isso que cada um de nós temos que encontrar. A pessoa, pelo que ela levanta de manhã, né? Pelo que ela ressomou. E isso tem a ver muito com valores. Que aí a gente, a Proex, claro, né? A gente está aqui para uma tarefa, né? Para cumprir uma programação de vida aí. Minas Gerais produziu ou acolheu muitas expressões do parapsiquismo. Zero igual, Chico Xavier e o senhor mesmo. Olha só, eu agradeço, não é tanto assim. Poderia comentar essa situação geopolítica e sócio-parapsíquica? O caso todo é o seguinte, Minas Gerais é um dos lugares que tem mais o processo do eletromagnetismo. A maior prova disso é a Rua do Amendoim, em Belo Horizonte, onde os carros, em vez de descer, sobem. Então, isso tudo aí é uma coisa para a pessoa ver. Agora, lá realmente tem muita coisa nesse sentido, mas tem coisa além do processo da energia. Por exemplo, se lá tivesse muita energia assim séria, eu teria ido para lá, não teria vindo para cá. Eu estou no Paraná. A cidade aqui, por exemplo, é um chakra da Terra, tem todos os 7 tipos base de energia em alta potência. Mas agora, por exemplo, existem umas coisas em Minas Gerais que fazem a gente pensar. Por exemplo, só para as pessoas pensarem e estudar, pesquisar. Monte Carmelo, onde eu nasci, é considerado, pelos geólogos, o coração ou a meca do processo da argila. Não existe argila melhor que a da minha terra. Agora, essa história, eles esburacaram a minha cidade toda. Aquilo virou um buracão. Até hoje, as cerâmicas são dezenas e dezenas. Uma cidade pequena, lá com tudo que quer que já aconteceu, hoje, a última vez que eu estive lá, pelo menos, tinha 42 mil habitantes só.
Agora, tem uma coisa. Brasília foi feita com a argila da minha terra. Então, telha, tijolos, cerâmica, vocês vão olhar, está lá escrito Monte Carmelo. Agora, naquela ocasião eram dezenas de, sabe, fumaça saindo por tudo quanto era lado, lá da chaminé do processo da cerâmica. Até hoje ainda tem muita cerâmica na cidade. Agora, tem umas coisas estranhas. Por exemplo, eu nasci lá, em 1932, às 5 horas da tarde. Eu tenho macrosoma. Como é que é isso? O que é que tem argila que vê? Quer dizer, lá tem uma opção de gente assim, que nasceu, que tem alguma coisa atrapalhada, a cabeça, etc. Por exemplo, Marco Palmeiras nasceu lá. Nós temos uma opção desses caras assim, lá. Agora, o macrosoma, o que tem que ver com isso? Isso a maioria nem sabe o que é. Agora, e a argila? Todo o corpo que está aqui, ó, foi feito de argila. O meu foi feito desse que eles consideram que é a melhor argila de lá. Então, o povo queria meter o pau na minha terra, eu falei assim, não meta o pau. Se nós temos a melhor argila, como é que é? Se a gente nasceu lá, eu estou com as melhores argilas do corpo. Tá certo? Como é que fica isso aí? É um negócio para pensar. Agora, o que é engraçado, eu tenho macrosoma. Eu, por exemplo, teve uma época que me deu vontade de estudar quantos carmelitanos, quer dizer, o povo que nasce lá, que tem macrosoma. É um caso para se estudar, para a gente ver a relação da geologia com o processo do macrosoma. Isso eu não cheguei a fazer, porque no meu tempo eu não tive chance de ir. Eu fui lá muitas vezes, levei o Chico Xavier lá muitas vezes, já fui com um monte de gente também do Instituto, essa coisa toda. Agora, essa minha terra é a cidade do Passa Perto. Tudo passa lá perto, mas nada entra. Uma vez a locomotiva entrou, então tinha uma estação lá, na década de 30. Depois a rede mineira caiu. Hoje a estação é outra coisa, eles fazem festa lá, etc. Não existe locomotiva na cidade, não vai dar. Então, veja, é uma coisa engraçada isso tudo. Mas agora ela está crescendo muito, que a gente mesmo insistiu com o Mário para fazer escola lá. Hoje já tem escola, coisa mais séria, está avançando, a cidade está bem melhor do que era. Mas, como é que fica? Agora, então, é preciso de ver esse negócio da geologia, isso mexe na geografia, na parageografia, etc. Tal. Mas, então, a Minas Gerais não quer dizer que seja o fim do mundo ou a melhor coisa, não é bem assim, tem que estudar. Agora, no verbete do DAC, página 3, taxologia, os itens 11 e 14, para interseções e previsões. 11, para interseções, é o seguinte: o parafato de consciex que chegam solicitando informação ou interseção da Consim quanto às transmissões para planeta evolutivamente inferior. E se a paratransmigraciologia e a reurbanologia terrestre. Essas coisas ocorrem. Então, isso aí, a pessoa que está aí, vocês, os intermissivistas, têm que estudar para ver se isso está acontecendo com você e as consequências, os efeitos disso do ponto de vista evolutivo e da assistência que você tem que fazer. Agora, o 14º, 14, previsões. A previsão da Consim da criação de neocomunex evoluída, além do livro da Comunex Interlude no universo da reurbanologia terrestre. O caso todo é o seguinte: hoje mesmo de manhã, na minha intertura, nós estivemos debatendo isso aí, eu estava explicando que o processo todo é uma coisa lógica e racional, que isso vai ocorrer. Então, nós vamos ter, talvez, uma Comunex especializada, bem específica, com alto nível, com holopensene de alto nível, para que as consciências cheguem lá e tenham um retiro, uma reflexão, que não é de 5 horas, mas muito maior do que isso, em um local que a pessoa não tem jeito dela pensar com desequilíbrio. Então ela vai ficar na imperturbabilidade, na equilibriologia. Isso tudo indica que vai acontecer. É uma previsão mais do que racional e óbvia. Agora, professora Eliana, Fatologia, página 12, terceira linha. Poderia ampliar os auto-enganos indefensáveis? Sim, aqui, claro, tudo relacionado ao tema, né? Ao vazio existencial. A pessoa que vivencia o vazio existencial
ela parte da premissa de auto-engano crasso. Diante de todas as possibilidades, vamos deixar em segundo lugar a questão da assistência, vamos pensar na própria pessoa, se a pessoa não chegou ainda nesse ponto. Diante de todas as possibilidades de crescimento como pessoa, como consciência, diante de todas as oportunidades, até para, né, se ela for até um pouquinho egoísta, só pensar em si mesma, gente, ela vivenciar um vazio existencial não deixa de ser um auto-engano indefensável. Né? Que defesa ela vai ter? Pelo menos ela crescer como pessoa. E, dando um passo adiante, que é o que realmente importa, né, fechando esse processo, é a questão da própria interassistência. Que engano básico, que engano primário, né? Fechar os olhos, não perceber tudo que tem que ser feito aí. Agora, um dos aspectos sérios do vazio existencial é a indiferença. A pessoa entra num processo de tédio e de indiferença, é como se ela ficasse anestesiada em perceber o sofrimento ali, a demanda de assistência enorme que tem aí para todo lado que se olhe, em qualquer dimensão. Então, isso é realmente um auto-engano grave e indefensável. Tem que dar uma virada, sair disso, quebrar, né, romper com esse processo pela vontade, pela determinação e por várias estratégias técnicas aí que a gente vai colocando no verbete e outras tantas que nem entraram, para romper com esse processo. Ainda em Fatologia, página 13, quarta linha, de baixo para cima. Rotina evolutivamente fecunda, sem brechas ao tédio. Pois é, né? Aqui eu acho que nós temos tantos exemplos, né, de rotinas evolutivamente fecundas, sem brechas ao tédio. O que é isso? Olha, se você tem a sua rotina, a sua vida organizada, fecunda, produtiva, né? Se você... daí vem a motivação, né, também a questão da outra pergunta, sem brechas, sem buracos, para essa coisa do tédio, da preguiça, do e agora, né, o que eu faço, onde eu vou. Gente, vazio existencial não vai chegar e não vai se instalar aí. Então, nós temos na Conscienciologia inúmeras, acho que já pode ser dezenas de técnicas que nos ajudam a implantar essa rotina evolutivamente fecunda. E eu falo também da tecnologia, da técnica do dia evolutivamente útil, que isso é um trabalho que eu escrevi anteriormente. Para mim, o dia é evolutivamente útil quando eu produzo alguma coisa, escrevo, crio alguma coisa. Quando eu assisto alguém, quando eu faço algum tipo de interassistência, e quando eu aprendo algo, quando eu agrego algo para mim, que é de cognição, aprendo alguma coisa. Se não tem esses três componentes no mesmo dia, ele, na minha opinião, ele não foi evolutivamente útil. E se a gente não colocar isso na vida, né, que todos os dias da vida, acho que a gente não vai ter uma vida evolutivamente útil. Em Teoriologia, página 13, poderia explicar a teoria do otimismo trágico? Sim, aqui eu tenho para explicar isso, tem que falar um pouquinho do Viktor Frankl, né, que eu estava começando a falar dele, lá da questão das filosofias. Viktor Frankl, então, foi esse propositor, esse psiquiatra, né, austríaco, propositor da logoterapia, da psicologia do sentido da vida, enfim, da chamada terceira escola de psicoterapia de Viena, depois da psicanálise e depois da psicologia individual do Adler. O Viktor Frankl tem uma história peculiar. Ele, um jovem, né, psiquiatra, foi judeu, foi para o campo de concentração, levou sob a roupa, escondido, tentando salvar o seu manuscrito do seu livro, e perdeu esse manuscrito. Claro, ele não conseguiu manter ele, e ele passou por todos aqueles horrores. Ele esteve em Auschwitz e perdeu toda a família, a não ser uma irmã e um irmão que tinham conseguido fugir da Alemanha, da Áustria na época. Perdeu toda a família, a primeira esposa, e ele sobreviveu ao campo de concentração porque ele disse que encontrou um sentido para a vida, né? Ele encontrou se manter vivo, ajudar. Ele começou a ajudar, né? Ele trabalhou como médico dentro do campo de concentração.
ajudar as outras pessoas a sobreviverem, sair de lá, contar essas experiências e reescrever o livro dele, continuar com o trabalho dele, já falava em sentido da vida antes de ir para o campo de concentração, manteve ele vivo. Então, ele chama de otimismo trágico o processo de se manter otimista, se manter firme, se manter digno, mesmo diante da pior situação, como no caso que ele viveu dentro de um campo de concentração. Se a gente se manter otimista diante dele, chama da tríade trágica, que é a dor, o sofrimento, a culpa, a morte, né? E nós conseguimos encontrar nisso um sentido, sobreviver a isso, escolher a forma como vamos nos comportar diante de processos tão radicais, tão difíceis. Isso, então, é o que ele chama de otimismo trágico. Isso está dentro, né, da logoterapia, toda essa linha, essa escola de psicologia, de psicoterapia que o Viktor Frankl criou e aí disseminou pelo mundo. Ele já está dessomado agora. Em binomiologia, página 13, primeira linha, poderia abordar o binômio neurose dominical, vazio existencial? Isso é muito comum, né? Essa ideia da neurose dominical. Chega no domingo, as pessoas, né, a partir da... Tem até uma brincadeira, quando começa a ouvir lá a chamada do programa Fantástico da Rede Globo, começa a dar aquele vazio, aquele mal-estar, aquela sensação, e aí, né, vai começar a segunda-feira, o quê? De novo o quê? Para quê? Né? O que eu estou fazendo aí na minha vida? Então, muitas pessoas descrevem a questão da neurose dominical, né? Do vazio, até do final de semana, não só do domingo, porque só preenchem a sua vida, aparentemente, com o seu trabalho, com as coisas, né, fora de si, que não sejam os processos do investimento na própria evolução. Isso é muito comum, né? E é bem sério. E muitas vezes as pessoas, nessa questão da neurose dominical, acabam fazendo uso de drogas, principalmente de álcool. Aí chega na segunda-feira e aí não comparecem ao trabalho, né? E, quer dizer, também tenta preencher esse vazio interior com outras coisas, outras substâncias, entre elas drogas e álcool. Na efeitologia, página 13, primeira linha, em plena época das compras desvairadas do Natal, como prevenir o efeito da insaciabilidade do comprador compulsivo? Como ele pode evitar ser engolido por esse holopenseiro tão forte, global e sedutor? A gente está numa época bem propícia disso, a gente vê na televisão só matérias de shoppings cheios e liquidações, as pessoas lá se agarrando. Olha, isso é chuva, o mundo não vai acabar não, tá? Olha, é isso mesmo. Então vamos continuar aí que o mundo não vai acabar e temos muito trabalho para fazer aí. Mas essa questão do consumismo, né, gente, a gente sabe que essas datas, como Natal e algumas outras datas, elas são prato cheio para a indústria do consumo. Então, não tem sentido nenhum nisso. Você consumir além do necessário, além do que você precisa, e comprar um monte de coisas inúteis, né? É, no mínimo, pouca inteligência. Agora, isso aqui a gente enfrenta com uma decisão firme. Chega, né? Por que eu ainda me deixo ser engolido por isso? Por que agora, então, não precisa nem sair de casa? Eu faço as compras virtuais, né? Os shoppings virtuais, e aí eu não tenho mais nem que ir lá e conseguir estacionamento, que está difícil, ou empurra de um shopping cheio, enfim. Então, isso aqui a gente decide pela vontade, simplesmente, tomar vergonha na cara e dizer, chega, né? E corta esse processo. Mas ainda uma boa parte da humanidade que tem poder aquisitivo para consumir, porque uma outra parte não tem quase nem para se alimentar, continua sendo engolido por isso. E isso é uma forma também de tentar preencher esse vazio aí, que na verdade não preenche nada, só cria dívida, problema e na verdade é uma doença, né? A compulsão pelas compras é uma patologia. Binomiologia, página 13, segunda linha.
poderia falar sobre o binômio assídia-acrasia? Com esse binômio, ele coloquei aqui, eles são dois verbetes, né? Da Enciclopédia da Conscienciologia, você pode olhar, os dois verbetes, vale a pena. A assídia é enfraquecimento da vontade, né? Levando a pessoa à inércia, à tibieza, à preguiça, com o abatimento do soma e da consciência. Isso é a definição do verbete. Tem tudo a ver com o processo do vazio existencial. E a acrasia é essa também fraqueza de vontade, acrescida, né, ou piorada pelo fato que a pessoa já identificou o melhor. Ela já sabe, né, o que ela teria que fazer melhor, mas ela opta por não fazer isso. Ela dá as costas a isso, né? E age de maneira diferente, errada, enfim, muito próprio dos desvios que as pessoas fazem. Por isso essa relação a assídia e a acrasia aqui com o vazio existencial. Mas olha os verbetes que aí eles aprofundam bastante essa questão. Professora Eliana, apenas os intermissivistas fora da sua proex contêm o vazio existencial? Eles não contêm, é vazio, ninguém contém. Está faltando exatamente conteúdo, né? Conteúdo vazio. Eu penso que não, né? Penso que um bom contingente da humanidade não passou por curso permissivo, então não tem uma programação existencial no sentido que a gente trabalha aqui na Conscienciologia. E assim mesmo essas pessoas vivem o vazio existencial. Porque mesmo sem ter passado por um curso permissivo, mesmo ainda sem ter tido essa oportunidade, eu entendo que é da natureza da consciência, intrínseco à consciência, essa vontade de sentido, como o Viktor Frankl fala, esse impulso para encontrar o porquê de fazer as coisas, o porquê de estar aqui. Acho que isso permeia todo animal humano, né? E, de alguma forma, quando as coisas que estão aí fora não nos preenchem, questões materiais, sexo, dinheiro, poder, enfim, aí isso fica perpassado. E aí que nós temos a possibilidade dessas pessoas, em muitos casos, desenvolverem os quadros, então, de distimia, de humor depressivo, da neurose noogênica, como fala o Viktor Frankl, provocado por esse vazio, e que aparece aí nos quadros da psicopatologia como o humor distímico, né, ou o humor deprimido. A gente pode até falar um pouco mais disso adiante, no verbete tem ali os sintomas, né, mas isso é uma questão muito séria, é um processo de pandemia, né, mais epidemia. Hoje se estima que, deixa eu ver aqui a última informação, que mais ou menos nós temos hoje, e isso, claro, gente, isso acho que é subestimado, em torno de 1,4 bilhão de pessoas que já tiveram algum episódio depressivo. Aqui no Brasil, em torno de 38,8 milhões, quase 39 milhões de pessoas. Isso aqui são dados que foram diagnosticados, fora tudo aí que não apareceu. Não é que tudo isso é vazio existencial, né, em função de perda de sentido, mas tenho certeza que uma fatia considerável aqui desses números tem consciência nessa situação. Tem muito mais do que isso, porque muitos casos não são notificados. Perfeito. Agora, esse aqui vem uma pergunta que você já respondeu. Paciência e caldo de galinha, responda tudo direitinho, porque a pessoa deve ter chegado agora no online e é de um lugar muito diferente, é outra pessoa, de um lugar muito longe. Em Teoriologia, página 13, que é a teoria do otimismo trágico. Qual a relação com o vazio existencial? Interessante, a mesma pergunta. Fala tudo. Até a relação. Mas Perfeito. É outra pessoa de um lugar muito longe. Muito bom, vamos em frente. Essa teoria foi proposta pelo Viktor Frankl, né, que foi este psiquiatra austríaco que propôs a logoterapia ou a psicologia do sentido da vida. Ele é conhecidíssimo, foi uma pessoa ímpar, assim, foi talvez o primeiro grande pensador aí, e teórico e também, né, propositor dentro da psicologia convencional a falar da questão
de um sentido para a existência, de não ser só o processo, não só as questões, as pulsões sexuais do Freud, ou a questão da vontade de poder lá do Adler, enfim, ele trouxe um processo de humanização, né? E realmente avançou bastante nessa questão do sentido para a existência. E ele teve uma história pessoal muito forte. Ele foi judeu, né, na época, foi preso pelos nazistas, não conseguiu, ele optou por não sair para ficar com os pais, ele conseguiu um visto para os Estados Unidos, e o Viktor Frankl abriu mão do visto para ficar com os pais e a esposa, que não tinham conseguido. Foram para o campo de concentração, ele foi para Auschwitz e ainda um outro campo, ficou muito tempo lá, sobreviveu, né, porque ele disse que ele sobreviveu porque ele tinha um propósito, ele tinha algo para fazer muito importante quando ele saísse de lá, que era contar essa experiência e continuar com o trabalho dele. Ele já falava em sentido da vida muito jovem, antes de ir para o campo de concentração. Ele levou, inclusive, o manuscrito do primeiro livro dele, escondido sob as roupas. Aquilo era a coisa mais preciosa que ele tinha, e isso foi tirado e destruído, enfim. Então, ele queria sair de lá, sobreviver, para sair e para reescrever este livro. E ele fala, então, que o que manteve ele, né, foi uma visão otimista diante do trágico, diante da tragédia. E que ele coloca que é isso, que mesmo o pior que nos aconteça, né, nós possamos manter essa perspectiva de que tudo vale a pena, com tudo se aprende, e de tudo se tira um sentido e algo para ter continuidade. Então, essa expressão, essa teoria vem do Viktor Frankl, de toda a escola, né, de psicologia, de psicoterapia que ele construiu. E aí, eu não falei antes, eu aproveito a segunda oportunidade. Ele escreveu vários livros, ele escreveu 32 livros, mas este aqui é imperdível, Em Busca de Sentido. Ele já está na 29ª edição aqui no Brasil, acho que talvez até tenha mais, e esse livro vendeu mais de 25 milhões de exemplares no mundo. E ele tem ajudado muita gente, né, a encontrar aí, ao menos a pensar sobre a razão da sua existência. Professor, não compreendi ainda a questão do evoluciólogo. De que forma essas consciências adquiriram tal patamar evolutivo no passado, onde o contexto histórico era muito desfavorável? Como fizeram Tales, Tenepes e V? Onde adquiriram esse conhecimento para atingir esse estágio? No extrafísico? Seriam transmigrados de outro planeta? Gostaria de mais detalhes, se possível. Não, a primeira coisa, tudo é gente igual a gente. Só que tem que se resolver, evoluir mais depressa, estudar a situação, cuidar da cosmoética, se dedicar à interassistencialidade, vir o processo de energia, começar a mexer com o essencial da TENEPS e começar a fazer atalhos. Agora, nós todos somos de outro planeta. Esse planeta aqui é muito novo. Todos nós somos mais idosos, somos mais elders, somos mais macróbios em matéria de evolução. De modo que tudo é mais ou menos do mesmo nível nosso, tem que evoluir mais depressa. São alunos mais dotados pela própria vontade deles. De modo que, o que você está esperando para ser evoluciólogo? Te vira. Nós estamos fazendo força aqui para a turma toda, os intermissivistas. Você está entendendo? De modo que, se a gente puder ajudar, nós estamos aí. Uns ajudam os outros. Ninguém evolui sozinho. E a gente só evolui fazendo assistência. Esse é o caminho. Ninguém perde ninguém. De modo que abençoa todo mundo, perdoa todo mundo e procura ver o essencial. Olha o prioritário. Veja o CGC, que é o Código Pessoal de Cosmoética. Isso tudo é importante. Agora, antes de mais nada, princípio da descrença. Viva a descrenciologia, é o jeito. É a descrenciologia que a gente abomina esses bobocas que ficam falando que o mundo vai acabar. Tudo isso é falta da descrenciologia. São os fanáticos religiosos. Nem os maias não estão de acordo com o processo de acabar o mundo, e, no entanto, o povo começa a tirar vantagem e roubar todo mundo aí, porque a mídia tira vantagem disso, vendem as coisas em favor disso, uma vergonha total. Isso é a nossa sociedade patológica. Agora, havendo eu, então,
devolvo a professora Eliana a você. Mas o mundo está previsto. Fala aí, alto. O mundo está previsto acabar daqui 5 bilhões de anos. Sabe se a gente boboca espera. Mesmo né? assim, isso assim aí mesmo é furado, previsão né? É muito fácil você falar 5 milhões de anos. Você já falta muito tempo, você não está aí, né? Isso é besteira. É eu previsto também, eu sou descrente disso aí. Pela ciência. Agora, na estrangeirismologia, primeira e segunda linha, existência e análise enquanto proposta da psicologia do sentido da vida. Eu queria saber mais existência e análise, porque essa psicologia do sentido da vida, se não me engano, é desse Victor aqui, né? Não sei. Aqui é a expressão em alemão, né, sobre análise existencial, que é a proposta do trabalho aí do Viktor Frankl, da psicologia do sentido da vida. Aqui no Brasil nós tivemos uma das primeiras pessoas, né, profissionais que trabalhou até reconheceu o Frankl, ele esteve aqui no Brasil, foi a Isar Chauza. Ela tem esse livro, A Psicologia do Sentido da Vida, né, que também era um dos nomes da escola do Frankl. Então ali é apenas o nome, né, em alemão dessa linha da psicologia. Tá, e aqui na página 13, na terceira linha, que é patologia, né? O pensamento tudo ou nada. Aqui é uma característica desse pensamento tudo ou nada, é uma característica com o quadro distímico, ou com o quadro do vazio, né? Tudo ou nada. Ou aquilo é maravilhoso, é ótimo, ou aquilo é péssimo. Ela não vale nada ou vale muito. Né? Ela é 8 ou 80, são os extremos. E tende a ser um tipo de pensamento da consciência que está passando pelo processo do vazio existencial. Ela não consegue enxergar que as coisas não são absolutas da forma como ela coloca, né? Ou essa dicotomia que algo é totalmente inútil ou completamente fantástico, né? Não, que há um contínuo, há uma escala nisso. É um tipo de pensamento que atrapalha bastante. É muito comum encontrar esse tipo de pensamento, de crença, também no processo da depressão. A terapia cognitivo-comportamental trabalha muito tentando mudar, tem muitas técnicas eficazes para mudar esse tipo de pensamento tudo ou não. Eliana? Obrigado. Eliana, na página 13, aqui na parapatologia, na terceira linha, você fala da evasão de cerca de 12% dos para-alunos do curso intermissivo, prenunciando o vazio existencial pós-ressomático. Você poderia falar desse percentual de 12% e desta evasão desses para-alunos? Sim, essa informação eu colhi do professor Valdo. Ele é que trouxe, não sei se foi numa tertúlia ou mini tertúlia, essa estimativa, né, de cerca de 12% de evasão de para-alunos, ou seja, a Consciex inicia o curso intermissivo, pelo que eu entendi, o professor Valdo pode aí complementar, corrigir, e que desiste. Isso, e que desiste. E aí eu fiz essa complementação, né, propondo aqui no verbete, que provavelmente nesses casos poderá ocorrer o vazio existencial, a melinha aí depois do processo da ressoma. Só complementando a pergunta, essa evasão, assim, considerando até que o dado foi do professor, foi levantado assim as causas do porquê dessa evasão lá no curso intermissivo? Pergunta para o professor, né? Pelo que eu lembro, professor, não posso aqui agora consultar minhas anotações dessa tertúlia, dessa minha tertúlia. Pelo que eu lembro, o professor Valdo falou de consciências que não conseguiam aguentar, que não conseguiram fazer aí a reciclagem mínima ou sentiu que não conseguiam assumir aquilo. Aquilo foi demais, né? A dose foi demais. E acabaram desistindo. Aí, por favor, me ajude aí. Minha memória ficou nisso.
O que você acha, Isabel? Fala aí. Quem está aí, estava presente, ajuda. Fala aí, ô Pedro. São vocês que tem que falar aí, ó. Ô Pedro. Tá tudo. E equipe? Não sei se essa mini ou tertúlia estava presente, mas pelo que eu lembro, o professor Valdo usa como parâmetro as pessoas que mudam para Foz e têm que voltar. Por algum motivo não conseguem permanecer aqui. Esse percentual é de 12%. Então, por aí, a gente pode elucubrar e ter um parâmetro, fazer um paralelo de que no curso intermissivo isso também possa acontecer. E aí as causas são muito variadas, das pessoas que não conseguem fixar aqui, né? Às vezes questão de trabalho, questão de grupo carmo, a pessoa tem que atender a família e volta e assim por diante. Olha, a coisa mais séria eu falei de manhã, que é esse pensamento aqui, retrocesso. É bom prestar atenção para a gente entender o que está aqui. Se vocês não entenderem, vocês perguntam. Retrocesso. A consciência intermissivista vem para a comunidade conscienciológica cosmoética internacional, a CCCI, da Cognópolis. Porém, depois de algum tempo, ela se despede e vai embora em silêncio. Aí eu faço o seguinte comentário. Dizem que o lobo domesticado sonha sempre com a floresta. Agora vocês pensem, olha, a hipótese está aí. Você está entendendo? O lobo domesticado sonha sempre com a floresta. O lobo domesticado sonha sempre com a floresta de onde ele veio. Sei lá, entende? Tem gente que às vezes está acostumada a tomar a floresta, não tem nada a ver com isso. Agora, o percentual dessa turma chega a 12% aqui conosco. Por isso é que eu estou escrevendo o assunto. Não existe isso. Agora, a gente tem que respeitar, e eu falei um outro também aí de manhã para a turma, que é sobre estupro evolutivo, que é o seguinte: o estupro evolutivo é no mínimo inútil. Põe-se a tartaruga no sofá e ela dirige-se logo em seguida para o mato. Agora, todos são hipóteses ou metáforas. Vocês aí seguiram. O problema está aí para vocês, para a pessoa pensar. Tudo baseado na natureza, porque nós estamos estudando muita coisa da África agora, é preciso colocar a natureza. Então, veja, é um pensamento super avançado, com um pensamento natural, pequenininho, primário da base, que é o processo da metáfora, né? Para a pessoa pensar. Eu deixo por conta de vocês. Vamos estudar. Pergunta para a pessoa. E ela vai arranjar justificativas. Não é isso? Como é que alguns conseguem e outros não? Por que é? A pergunta do nosso amigo. Como é que é? Ele está achando que até gente que veio de fora para ser diferente dele, porque está mexendo com ele, né? Mas não, é igual a gente mesmo, só que tem que evoluir mais depressa. A liberdade nossa de evoluir é total, é geral, é para todo mundo. Nós temos os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, os mesmos ensejos. Olha bem o que vocês estão querendo. Estão esperando o fim do mundo? Uma vergonha tudo isso, né? É nós todos. Eliana, Pois não. aqui no B. Você chegou a ver a questão da aposentadoria, notadamente a masculina e o vazio existencial? Eu não coloco aqui no verbete. Eu falo da questão da terceira idade. Mas isso é uma questão séria, né? Porque a gente conhece muitos casos, vê muitas pessoas que se aposentam e aí elas desenvolvem depressão, vazio existencial, distimia, adoecem. E às vezes não só, né? Psicamente, fisicamente, claro que tudo está interligado, ou o Fernando está lembrando aqui, ou acabam indo buscar um outro processo complicadíssimo. Começam a fazer uso de bebida alcoólica, ou partem para algumas atividades, jogo, enfim, buscam algum tipo de preenchimento desse tempo livre de uma forma bastante
nosográfica, patológica. Então, isso tem bastante. E o que tem hoje? O que hoje as empresas, né, muitas empresas mais comprometidas aí com as pessoas, estão fazendo? Estão fazendo programas de preparação para a aposentadoria. Elas tentam preparar a pessoa, né, para se aposentar. Então, o trabalho que eu conheci lá na Prefeitura de Caxias do Sul, o ponto principal era esse: encontrar um novo motivo para a vida, um outro sentido, né? Realizou uma etapa, aposentou, mas não se aposentou da vida, da evolução, né? E da possibilidade de fazer algo produtivo e positivo ainda, né? A segunda carreira, enfim. Então, era um trabalho de um ano inteiro, de encontros semanais, que ia preparando o grupo para encontrar outras formas aí de continuar ativo, de continuar aprendendo, às vezes fazer aquela faculdade que não teve tempo, montar aquele negócio, né, que não pôde fazer, estudar aquele tema, voluntariado, que é coisa melhor para fazer quando, né, se aposenta do que trabalho voluntário. Então, a gente já vê que já na própria SUSIM uma preocupação com essa questão, que é bastante séria, né? E acho que aí a existencial pega também. Eliana, aqui não tem? Depois uma pergunta para o professor também. Em numerologia, nós temos ali o vazio da ciência sem consciência. Isso aqui nos faz lembrar de Edgar Morin com a sua ciência com consciência. Eu colei dele. Você poderia fazer um cotejo aí, então, né? Pois é. Aqui, essa numerologia, eu acabei fazendo 3 listagens, ela é assim a síntese do verbete, né? Se for pensar, está tudo aqui. Então, eu começo não crescendo do vazio, né, desde a sexualidade sem afeto, e vai indo até chegar ao vazio da ciência, e a gente fala da ciência convencional, eletronáutica, sem a consciência, né. Claro que aqui eu ousadamente proponho mais do que o próprio Edgar Morin colocou, porque eu falo da conscienciologia. Esta consciência aqui dentro da conscienciologia. A ciência sem consciência tem sido, às vezes, até um problema, né, para a humanidade, que foi a ciência que desenvolveu a bomba atômica, foi a ciência que desenvolveu várias coisas aí que hoje são bastante complicadas, né? E uma ciência a serviço, por exemplo, de uma indústria farmacêutica sem escrúpulos, sem ética, uma ciência a serviço de uma indústria bélica, que é o objetivo a gente sabe, enfim. Então, é nesse sentido aqui, copiado, né, com toda a cosmoética do Edgar Morin, mas aqui a gente fala da consciência dentro do processo da conscienciologia. Você vê que vai não crescendo, né? E a gente, no momento em que a ciência se der conta do processo da consciência, acho que ela tende a... E você pode também fazer aí contribuição, eu sei que você é um conhecedor desse tema também. Por favor, pode nos ajudar aí complementando. Ok, mas obrigado, estou satisfeito. Eu gostaria de perguntar para o professor, de manhã na mini tertúlia, o senhor trouxe aí uma teoria do quarteirão da escola, não sei se o senhor pode retomar. E estou perguntando isso porque isso me recorre lá aquele fato do massacre nos Estados Unidos, jovem, que matou a mãe, matou 20 crianças, não é? Que relação a gente pode fazer com... Não, isso aí é processo da Heurebeck. Essas consciências que estão, às vezes, na baratrosfera há muito tempo, elas estão perturbadas, é um processo patológico. Então, muitas dessas estão renascendo na Terra, principalmente nesses países que estão querendo aumentar a população. Por exemplo, os islâmicos têm nascido muita gente. Na Alemanha, não tanto. E alguns países da Europa têm nascido menos. Então, essa turma, às vezes, está lá há meio milênio, 5 séculos, 500 anos. E elas chegam aqui e encontram as armas modernas, metralhadoras automáticas, aquele negócio todo. Elas que eram da época da espada, por exemplo, e que pensam só em matar, que são belicistas, fica tudo doida com esse processo. Então o menino chega, igual esse caso aí, a mãe lá, os americanos são tudo tarados com isso, devido os judeus e o Pentágono,
eles gostam do processo da arma, então tem a associação do rifle, que querem facilitar tudo. Você compra a arma com a piscada de olho, assim você compra a arma. E arma poderosíssima, que mata todo mundo. Vem esses caras, são criados lá dentro. Esse menino, por exemplo, é bem o exemplo clássico da Consréu. Ele tinha 20 anos, a mãe dele ensinou a ele a dar tiro, a mãe tinha 3 armas, ele pegou as 3 armas para matar, matou a mãe, matou mais 6 adultos e 20 crianças. Isso é clássico. Agora, o Obama já tentou muitas coisas para ver se combate isso aí. Mas o lobby, a pressão que existe política para deixar todo mundo armado é enorme. Agora, eles arranjam uma porção de desculpa, de pretexto para isso, e às vezes esses pretextos, eles repercutem e ecoam até no Brasil. Então eles acham que lá mata menos do que aqui. Entende? Agora veja, aqui não tem tanta facilidade para comprar arma, mas mesmo assim o povo mata porque não tem educação. Falta educação. Sem educação não há civilização. Agora, nos Estados Unidos, tem educação, mas há um processo religioso muito grande, com esse problema da autodefesa. Então, como é que fica? É isso que você está vendo. O Obama agora parece que fez um negócio para entrar na Câmara lá e ver se ele consegue diminuir a facilidade de compra de arma. Estados Unidos é incrível esse negócio de arma. Tem mais arma do que qualquer outra coisa. Mais arma do que... Por exemplo, eles costumam dar arma autêntica para criança como brinquedo. Isso é coisa dos Estados Unidos. Os Papais Noéis, lá nessa época, eles aparecem oferecendo arma como presente para fazer propaganda. Então são tudo pirados em matéria de arma. Agora, os americanos gostam disso e faz força porque isso alivia os problemas deles a respeito do Pentágono. Eles têm 100 agências espalhadas pelo mundo, tudo em matéria de medicina. Querem matar os outros, não quer saber. Olha o que fizeram no Iraque. E por aí vai. Entendeu? Agora, o Obama já viu o nível disso. O povo está começando a reclamar. Mas eles não têm força. O Obama é fraquinho nessa situação toda, mas eles acham que ele é ótimo, então vai em frente. Entendeu? Essa é a realidade nossa. Os americanos, na década de 60 e 66, foi a última vez, eles queriam que eu ficasse lá para fazer pesquisa, essa coisa toda. Me dava independência econômico-financeira. Eu falei assim, não, eu não fico aqui. Eu disse, mas por quê? É porque aqui não tem liberdade. Minha terra tem. Não, mas aqui é a terra da liberdade. É conversa, isso é a mídia. A mídia é comandada pelos judeus, o pan-judaísmo manda nisso tudo. Eles comandam tudo quanto é mídia. Hollywood, por exemplo, é mandado pelos judeus. Tudo isso são eles. Então eu vi isso tudo e disse, eu não vou ficar aqui. Eu vou lá para o país que eu nasci, que é da aventura, mas lá eu tenho liberdade. Outra coisa, nos Estados Unidos você jamais vai encontrar um jornal comunista em qualquer rua de qualquer cidade. Você vai na Europa, nesses países todos, aqui mesmo, tem jornal comunista, não tem nada. Cadê a liberdade deles? Se você não tem liberdade de opinião, se a sua ideologia é diferente do outro, você não pode... Lá não. Tudo tem que ser aquilo que eles acham e acabou. Você está entendendo? Quer dizer, lá é uma ditadura do cifrão. É o dinheiro que manda. Entendeu? Então, isso é o capitalismo selvagem. Está tudo errado. Agora, vamos ver se a China vai entrar nisso. É que a China está começando. Tudo começou com o Mao Tse Tung. Matou mais gente do que todo mundo. Matou mais gente do que os nazistas, do que os comunistas, do que todo mundo. Mao Tse Tung. Mas está lá o problema. É uma ditadura do mesmo jeito. Os Estados Unidos tem uma ditadura branda. A China tem uma ditadura braba. São esses que são os maiores que estão por aí. Vamos ver se o negócio melhora a partir disso. Vamos ver o que a gente merece. Agora, o que eu vejo é o seguinte, nós estamos na era dos serenões. É a era da reurbanização. Essas coisas vão acontecer inevitavelmente. Muita coisa vai mudar. Agora, uma das coisas que a gente tem esperança é que eles vão fazer, vamos dizer, colônias extraterrestres na Lua, em Marte. Isso vai mudar a mentalidade do povo. Vai acabar com isso que eles chamam de patriotismo e nacionalismo, que é uma das maiores besteiras que tem. É a pessoa que fica adorando a terra que ele nasceu, com os negócios todos. Isso é loucura. Então, vamos examinar o que vai acontecer. Agora,
Isso é o caminho do Estado Mundial. Mas esse Estado Mundial vem quando? Em qual milênio isso aí vai aparecer? Para vir o Estado Mundial tem que acabar a moeda. O dia que acabar a moeda, acaba o pan-judaísmo. Se acabar o pan-judaísmo, tudo que deriva dele também vai por água abaixo. Cristianismo, processo do islamismo, protestantismo, evangélicos, tudo vai por água abaixo. Isso tudo é fruto dos judeus. Tudo nasceu a partir do Moisés para cá. E outra coisa, esse povo todo é de base islâmica. Os judeus são primos dos islâmicos, dos muçulmanos. Por exemplo, Moisés, aqueles primeiros que apareceram com o decálogo, tudo era do Egito. Então, Egito, judeu, palestino, islâmico, árabe, tudo é a mesma coisa, tudo parente. E outra coisa, eles são doidos com esse negócio. Agora, o que é que se passa? Os judeus estão com uma força enorme, tem até bomba atômica, estão lá. Então, andam com tanque, tudo armado de metralhadora. Os palestinos ficam jogando pedra neles. Tudo parente, tudo primo. Agora, de vez em quando tem uma reação. Existe um lugar, por exemplo, que eles fizeram lá um vilarejo, que começou a resistir, aí os próprios judeus começaram a ajudar os palestinos lá dentro. Eles tiveram que deixar. Tem vários lugarejos, então, na Palestina que eles não puderam entrar, para acabar com o processo dos assentamentos e aumentar os assentamentos deles. Destruíram as árvores, depois plantaram tudo de novo. As árvores eram de azeitona, oliveira, nogueiras, todos, sabe como é que é? Então, vocês vejam como é que fica. Dubros é o vilarejo que reagiu e achou ruim. Dubros, sabe? Negócio sério, vai valer. Tem até filme sobre o assunto explicando isso tudo. Agora, tudo por quê? Os judeus não perdoam ninguém. Jamais pode perdoar. E são eles que fizeram. Tudo é derivado, o cristianismo é derivado deles. Sai, durma com barulho desse. No entanto, eles têm lá olho por olho, dente por dente, vida por vida, cabeça por cabeça. É vingança, vendetta, represália, que é a lei de Italião, o princípio italiano. Isso é do Código de Hammurabi. É um dos troços mais antigos da Terra. Não mudaram nada, está tudo do mesmo jeito. Agora, já tem a opção de judeu lá dentro, está começando a dar o contra. Alguns nem ficam em Israel, estão saindo fora. E eles, calam a boca, ninguém fala nada. Fica calado, porque senão, já viu. E mandam matar. O processo todo é esse, é morte. De modo que vamos ver, nós estamos vivendo essa era dos serenões e da urbanização. Isso vai mudar. Vamos esperar para ver o que dá. Vamos torcer e fazer a nossa parte. Dar a nossa contribuição nessa construção. Entende? Eliana, aqui atrás à direita, você poderia comentar os dois últimos itens da parafatologia na página 13? A necessidade de superação da Melex vivenciada na última intermissão, né? E a Reubex aliviando os bolsões de parapsicóticos depressivos. Ok. Aqui, esse primeiro item parte do pressuposto da ideia de que uma Melex vivenciada de uma forma muito intensa na última intermissão, ela deixa sequelas, ela traz, né, a consciência quando ressoma, traz isso. Isso é uma das hipóteses por que se encontra depressão em crianças, inclusive, né? Ou talvez até ela perceber que ressomou novamente, e aí todos os desafios que ela vai ter que enfrentar, todas as coisas que ela deixou, né, aí na última ressoma, enfim, que acabaram gerando a Melex, e que, ao ter ressomado, né, isso está ainda muito presente. Nós não mudamos radicalmente por mudar a dimensão, tanto ao dessomar como ao ressomar. Então, essa é uma hipótese de que ainda algum processo de melim, de vazios, de dificuldade muito com essas questões, possa ser, em alguns casos, né, ainda rebarba de uma Melex braba, né, vivenciada na última intermissão. E, sem dúvida, aí, a gente sabe que a Reubex tem trabalhado no sentido de aliviar esses bolsões de parapsicóticos depressivos, ou seja, consciências que têm ressomado e que também aí se percebe esse aumento avassalador, né, nível pandêmico,
dos processos dos transtornos de humor, entre eles a depressão, todos os seus níveis aí, né? Aqui eu falo mais basicamente da distimia, e não do episódio depressivo mais grave. Eu relaciono mais a distimia com o vazio existencial do que a depressão grave. Então, a Herbex tem trabalhado aí nesse sentido. E eles, claro, aliviando esses bolsões extrafísicos, eles estão aqui no planeta para a gente trabalhar e dar conta disso também. Todo o trabalho aí com as CONSRELs. Porque justamente também eu pensei na relação multidimensional do processo depressivo, né, do vazio existencial, que é intensificado emocionalmente pelas companhias extrafísicas, né? Com certeza tem muito assédio nesse processo, né? O professor Valdo, não muito tempo atrás, trouxe um verbete do DAC, que estou certo, professor, antidepressiologia, né? Acho que foi isso, e que ele fala exatamente isso. Cuidado, se você tiver algum sentimento de tristeza, né, de depressivo, preste bem atenção, você pode estar assediado. Eu acho que esse processo realmente também que dificulta ainda mais o processo da pessoa, né? Também isso conta, Keiko, com certeza. Eliana, aqui na argumentologia, página 15. Sim. Ansiosismologia, tá? Queria que fosse aprofundada, principalmente nessa questão do senso de urgência. Pois é, né? Aqui eu trago uma proposta do que seria ansiedade existencial, do que eu entendo por ansiedade existencial. Esse estado, né, afetivo de inquietação, desassossego, alvoroço, tensão constante e senso de urgência, né? Geralmente caracterizado pela autopercepção do indivíduo de estar atrasado, inadimplente, devedor, retrógrado e acomodado em relação à programação existencial pessoal, autoproex e grupal, maxiproex. Esse senso de urgência, essa coisa assim, eu tenho um pouco isso, e eu trabalho, estou tentando trabalhar bastante, e eu tenho um pouco dessa ansiedade existencial. Parece que é urgente, não tem tempo a perder, eu estou atrasada, já devo ter tido aí meleques anteriores, enfim, já devo ter desperdiçado aí tantas oportunidades, mas isso aqui não contribui em nada, né? Na verdade, esse senso de urgência pode fazer com que a gente tenha presente aquele traço da consciência multívola, né? O buscador borboleta, o saltuário, quer pegar tudo, quer agora, né, fazer todo o trabalho que não fez aí, talvez em algumas das últimas ressomas, e isso pode botar tudo a perder. Então a gente tem que ter muita cautela com esse processo da ansiedade existencial. Calma, né? Pensa, reflete, faz lá reflexão, auto-reflexão de 5 horas, quantas vezes precisar, ou, enfim, técnica da madrugada, tem um monte de técnicas, e veja realmente o que é mais importante, o que é prioritário, por onde é que você vai começar. Faça o seu manual pessoal de prioridades, o seu manual de prioridades pessoais, né? E começa pelo que nesse momento é mais necessário, né, e importante. Aí, aos poucos, esse senso de urgência, essa coisa, né, atabalhoada e pode te levar a dispersar mais ainda, isso vai encontrando seu lugar, você segue em frente aí no seu trabalho. Eliana. Oi. Aqui no detalhismo, você cita o CPC. Sim. Você pode aprofundar a relação do CPC com o vazio existencial, por favor? Pois é, o CPC, então, cada consciência vai fazer o seu, né? E aí entra todo o seu escopo de valores, de princípios, de metas, né? Eu vejo que há uma relação muito estreita, que é, eu digo aqui, aplicado às escolhas evolutivas. O momento em que você constrói o seu CPC e que você consegue ser fiel a ele, né? O máximo que você puder, conseguir ir cumprindo aquelas cláusulas desse código pessoal, gente, acho que não vai ter espaço para vazio essencial, não vai ficar, né, esse vácuo aí interior para que se instale esse processo mais nosográfico. É essa relação que eu vejo, parece bastante óbvia, simples, mas eu acho que é por aí. No ano passado, realizei o desassédio da minha sobrinha de 6 anos de idade, que se encontrava num estágio tão avançado de assédio e se enquadrava no caso clássico de exorcismo.
Ela tem uma clarividência incrível e muitas vezes vê quando as consciências assediadoras estão se aproximando. Hoje pela manhã, minha irmã entrou em contato comigo, desesperada, falando que minha sobrinha estava sob ataque desde ontem. Moramos em estados diferentes, o que dificulta um pouco o nosso contato. Mas o que me chamou a atenção é que estou escrevendo um verbete e um trabalho sobre minhas experiências de desassédio. Diante disso, o professor acha possível que o fato de eu estar me aprofundando nessa temática pode ter repercutido negativamente na minha sobrinha, visto que nesse trabalho expõe minhas considerações sobre o caso dela? É lógico. Você fez uma evocação da turma com um processo todo desse. Está na cara. Agora, ó, o que você deve fazer agora é um energoduto. Ponha a imagem dela na sua frente e começa a colocar energia para ela acabar com o processo da possessão. É por aí, é o jeito de você melhorá-la. Faça isso já, agora. Ponha a imagem dela na sua frente e começa a pôr energia. Arco voltaico na situação à distância. Estuda por causa da evocação. Então, já que a evocação, a sua evocação deve, a sua força presencial deve ajudá-la muito. Você sabe, energia não tem nem tempo nem espaço. Ela funciona além disso. De modo que aonde você está, não interessa ser outro estado. Você vai atingir e vai melhorar o aspecto, atingir o seu objetivo, ela vai melhorar. Tenha confiança nisso e faça isso já, agora. Professor, posso afirmar que nessa existência, antes de conhecer a conscienciologia, nunca vivenciei fenômeno parapsíquico, nunca percebi as energias conscienciais e também não vivenciei experiência com projeções lúcidas. Hoje, após 3 anos, ainda tenho dúvidas se atinge o EV. Ainda não tive projeções lúcidas e não tenho qualquer percepção além dos 5 sentidos físicos. Entendo que devo investir mais na autopesquisa, aprofundar os estudos e fazer mais experimentações. É possível, numa existência, desenvolver o parapsiquismo e projetabilidade lúcida a partir do zero, como é o meu caso? Sim, é possível. Você está se sentindo muito casca grossa. O problema é ter determinação. Aí você deixa de ser casca grossa. Pode citar exemplo que o senhor conheça, até um monte de gente aqui. É possível não desperdiçar o curso intensivo sem esses atributos? Sim, você pode fazer tudo agora. A consciência humana, para ela, não tem o impossível. O que tem é ignorância. Então, o negócio é superar a ignorância e as possibilidades não aparecem. Agora, tenha confiança, olha o EV. A hora que você começar a dominar o EV, você vai passar para as outras coisas. Tem um nosso amigo que chegou aqui, o ano passado, por exemplo, que era casca grossíssimo, e ele era cientista. Ele agora está mexendo com o processo de energia. Está nos Estados Unidos atualmente. Aí tem um monte desses nossos amigos desse tipo. Agora, o problema todo é de determinação da pessoa. Se a pessoa é frágil, aí é outra coisa. Ela aí já é bambu vestido, botânica, apenas tronco de árvore que caiu. Isso não resolve nada. A pessoa tem que ter determinação e personalidade, saber o que ela quer. Se você quer, não tem nada. Agora, uma pessoa que tem a determinação, num ano, ela vira a mesa, dá o turning point, vira tudo, é a viragem da mesa. Pensa nisso e vamos em frente. Eliane, aqui no ar, por favor. Oi. Em definologia, quando você fala o vazio existencial gerando vários tipos de autopato pensenes, aí você inclui o humor deprimido. Por gentileza, você poderia explanar um pouquinho a respeito do humor deprimido? Você falou na pensenologia? Eu não entendi. Em definologia. Tecnologia. Última linha, quando você fala a respeito do humor deprimido. Definologia. Eu não estava entendendo a sessão. Definologia. Isso. Penúltima linha. Humor deprimido. Esse humor deprimido é aqui o que eu classifico como a distimia. Aí, se você for lá na página 15, na sintomatologia,
eu proponho aqui esse quadro. Qual é a diferença da distimia para o episódio depressivo maior, para a depressão maior? A distimia, a pessoa, no caso o adulto, apresenta por quase 2 anos o humor deprimido a maior parte do dia, ou em todos os dias, e apresenta pelo menos uns 2 a 4 desses sintomas aqui que eu relaciono entre esses 17. No caso, se é criança e adolescente, é 1 ano, baixo 1 ano. Então já tem que ficar bem, né, observar bem. Mas não chega a desenvolver um episódio depressivo grave nesse período de 2 anos, no sentido de necessitar medicação, às vezes, ou uma internação, ou uma intervenção mais drástica. E aí é mais complicado, porque esse quadro de sintomas fica como que silencioso, né? Então a distimia também é conhecida como o mal do mau humor, né? A pessoa fica aquela pessoa difícil, temperamental, incomodada com tudo, nada está bem, desacomodada. A Adriana Charita aqui pode me ajudar, que é especialista. Mas isso fica, está com dificuldade, aqui, algum desses sintomas aqui, está com dificuldade de dormir, de atenção, perde prazer, né, por atividades que antes eram prazerosas, começa a se excluir um pouco, começa a não participar tanto, né, de atividades grupais, da convivialidade, começa a ter dificuldade de decidir, de fazer escolhas, enfim, isso vai minando, isso vai, né, chegando, tomando conta da vida da pessoa sem ela ser diagnosticada ou perceber que alguma coisa está acontecendo. Então, nesse caso é que eu faço essa relação. Isso é um estudo anterior meu, bastante grande. No consultório, como psicóloga, eu trabalhei com muitas pessoas que chegavam com esse quadro de vazio existencial e que eu, né, trazia todo esse quadro aqui de sintomas. E eu fui fazendo, então, como hipótese paralelo, que muitos dos casos de distimia e desse humor deprimido tinha na base essa questão básica da falta aí de um sentido do processo de não assumir a proexis ou do desvio, enfim, dentro de cada caso. E é nesse sentido que o humor deprimido está aqui, né, como uma característica aí do vazio existencial. E todas essas outras questões que eu trago também. E até outras, né, para não ficar tão extenso aqui, eu coloquei os itens que eu achei principais. Eliana. Pois não. Eliana, aqui em cima. Obrigada. Eu tenho um amigo que eu conheço há 20 anos, uma pessoa muito bacana, muito querida, e ele mudou muito. Ele era uma pessoa aberta, claro que 20 anos muda muito a pessoa, mas ele era muito aberto, expansivo, esteve me visitando agora há pouco, inclusive, e mudou radicalmente, e ele se encaixa realmente dentro desses 17 aí, para não dizer 95%, e é muito difícil ajudá-lo, porque ele está completamente fechado, né? Ele se fechou e ele tem as informações e as ações muito pautadas na sua forma de manifestar, ele tem todas as desculpas e um nível de racionalidade muito grande. Então, ele dá todas as desculpas para se... Ele é muito bom em puxar o próprio tapete. Entendi. E é muito sério, né? Isso. É muito sério. Eu tentei ajudá-lo da melhor forma possível, mas não tem jeito. Ele está muito marcado com essas formas de agir. Extremamente crítico, extremamente fechado a tudo que é novo, não se relaciona. Então, ele se encaixa bem dentro desse perfil. E o que me chamou a atenção é a grande mudança dele nesses 20 anos, de uma pessoa aberta, de bem com a vida, interatuava com todo mundo, e agora nesse nível tão fechado. E ele não buscou nenhum tipo de ajuda técnica, de tratamento, ou ele não se percebe? Não, ele não se percebe, ele é contra tudo que se relaciona ao parapsiquismo, ele diz que a vida acaba e por aí vai, então ele não consegue... Parece uma rocha, a coisa não entra, não tem jeito, né? É complicado, né, Fabiana? E ele consegue levar, assim, as atividades da vida dele, normalmente, trabalho, fora essa questão relacional que você fala de fechadismo, ele consegue trabalhar, ele tem conseguido manter outras áreas da vida? Ele só faz isso, ele trabalha. A vida dele, 99% é de trabalho, o outro 1% que sobra, mais ou menos, ele dorme, come, se alimenta e fica por aí, né? Fabiana, enquanto ele não se incomodar, enquanto ele realmente não perceber que
né, alguma coisa não está acontecendo bem para ele, vai ser difícil alguém conseguir, né, pelo menos intrafisicamente, entrar aí e ajudar. Né? Deve ter todo o componente extrafísico também, enfim, algumas coisas que talvez possam ter acontecido na vida dele, que foram levando ele a se fechar, né? É uma pena. Eliane, por favor, você poderia relacionar para mim a técnica, aqui em tecnologia, a técnica do autossaneamento, se ela está relacionada com a questão da higiene consciencial? Certo, exatamente, tem tudo a ver. A técnica do autossaneamento foi um nome que eu dei para um processo assim, de você ir limpando aspectos, comportamentos, atitudes, processos da sua vida que já não tem mais nenhum sentido, né, de você estar fazendo aquilo. E saneamento vem da coisa de sanear mesmo, aquilo que está podre, sujo, né, sabe, a questão da caixa de gordura, do esgoto mesmo. Você ir limpando essas coisas mais grosseiras, básicas, né, como um processo que com certeza vai te ajudar a pensar melhor, a pensionizar melhor, a perceber melhor as coisas, se enxergar melhor, e aí talvez sair de um processo de vazio existencial e encontrar aí a sua tarefa evolutiva. Eliana, ainda em tecnologia, você poderia fazer um comentário da primeira e da última técnica? Certo, aqui eu já expliquei a técnica do dia evolutivamente útil, né, que é você produzir algo, você assistir algo ou alguém e você aprender alguma coisa durante um dia. Aí ele será, na minha opinião, evolutivamente útil. E, com certeza, o vínculo consciencial, né, ou seja, o trabalho do voluntariado, né, na conscienciologia, ele vai tornar, com certeza, o teu dia, a sua vida evolutivamente útil. Porque no voluntariado a gente faz as três coisas. A gente contribui, constrói coisas, né, a gente produz alguma coisa, nós somos assistidos, interassistimos, né, e assistimos o tempo inteiro e sempre estamos aprendendo, né, nessa relação com o outro, com todo o processo da IC ou do projeto, enfim, que a gente voluntaria. Então, acho que você fez uma ligação bem interessante, tem tudo a ver, sim. Professora, na enumerologia, na página 13, ali no início da penúltima linha até o final dela, da última linha, a enumerologia dos sentidos, do voluntariado, da docência, da TARES. Por que interassistência vem antes de TENEPS? E se pode aprofundar um pouquinho a interassistência? Vem depois de TENEPS, você quer dizer? Depois, quer dizer, perdão. Aqui não teve assim um preciosismo. TENEPS é interassistência, TARES é interassistência, docência é interassistência, voluntariado é interassistência. Então, ele poderia ter vindo em primeiro lugar. Eu fui construindo. Você entra como voluntário, isso tem um sentido. Por que você faz isso? A docência conscienciológica, que aí, consequentemente, a TARES. Você inicia a TENEPS, você está fazendo interassistência o tempo inteiro. Isso dá um sentido profundo para a sua existência e para a própria evolução. Então, é um crescendo lógico, mas aí a interassistência ela poderia também ter... Só essa foi a dúvida, está perfeito, parabéns pelo verbete. Obrigada, mas também é interessante, eu não pensei nisso quando eu fiz, eu só tentei ir num crescendo, mas ela está permeando tudo, né? A interassistência permeando tudo. Professor Valdo, no verbete, no complemento, o número 2 da taxologia, deliberações, eu gostaria de entender melhor, com mais profundidade, como que as consciex amparadoras realizam ou atendem às incumbências interassistenciais. Não, o caso é que às vezes você está aqui e você sabe o que está acontecendo lá. E às vezes você é uma peça funcional dentro daquele sistema todo que está em desenvolvimento. Então as pessoas vêm e querem saber para o futuro imediato, não pode estar esperando o que é que deve fazer. E às vezes eles dão
a deliberação para a pessoa que está aqui. Porque se ela sabe lá e tem uma visão de conjunto maior, ela tem maior capacidade, eles dão autoridade para ela para decidir. Então ela dá a opinião dela, o que faz, e eles seguem quando o processo é racional e lógico. Agora, o nível disso é de alto equilíbrio. São consciências sempre lúcidas, ou consciências lúcidas, que seguem a isso. Ou o que aconteceu comigo com o caso do Magister, por exemplo. Mas tem mais coisa nesse sentido. Entende? É que eu fico calado aí com as coisas, só vejo o que é que se passa. Então, porque o problema todo é muito sério a gente pensar numa coisa aí. Se há um fato ou um parafato, se ele é racional e aquilo aconteceu, aquilo é mais do que matemático, é o óbvio. Não tem outra opção, não há outra solução. Então, se uma pessoa entende aquilo, se vivenciou o processo, se sabe o que é, acabou. Aquilo é, a solução é essa, a opção melhor é essa. Então, não interessa se você está nessa dimensão ou noutra. Interessa a sua vivência, a sua competência, o que você sabe, o que você pode optar. Por quê? Essas consciências, elas não erram mais. Elas não vão dar um palpite no escuro. Você está entendendo? Mesmo então, essas consciências? Então, o processo todo é esse. Agora, quando bate na coisa que vem para o meu lado, eu pondero. Minha opinião hoje é essa. Nesse momento evolutivo é isso. E um exercício para esse desenvolvimento, para essa crítica assim, mais assistencial... É aumentar a autocrítica da gente e a heterocrítica a respeito dos outros. Né? Autocrítica e heterocrítica, o tempo todo. Nos e ponderar isso tudo. Por exemplo, aquele caso aí, eu não sei se você seguiu, o caso da Rosa Luxemburgo, foi também um caso desse tipo. Mas olha, tem uma série deles. Uma outra coisa, eu lembro do meu processo de Equitex. A hora que tem Equitex, a coisa muda de figura. Você está sabendo tudo o que é que se passou, como é que foi, entende? Isso tudo faz pensar demais. E outra coisa, a gente não esquece o que já ocorreu. Isso tudo também pesa na balança. A gente tem que levar em consideração. Como é que faz? É que o nosso percentual ainda é menor nesse sentido de entender e pois é, mas agora eu estou falando essas coisas porque isso vai começar a acontecer com vocês. Entende? Você já tem gente aí, vocês que são mais veteranos, isso vai ser inevitável. Tem a ver, então, com os pedidos de TENEPS também, né? Tem. Agora, a TENEPS está por dentro disso o tempo todo, né? Sem dúvida. O tempo todo. Obrigada, professor. Eu queria saber se está... Eliana, rapidamente, em fatologia, na segunda linha, você coloca o narcisismo enquanto eminência parda da ausência de sentido na vida. Você pode ampliar a questão do narcisismo aí, por favor? Sim. Eu compreendo, assim, pelo estudo desse processo, e não só eu, mas vários autores aí que falam da questão do vazio existencial. Na verdade, a pessoa esvaziada de sentido é um grande egoísta, é um narcisista. Ou seja, ela está repleta de possibilidades, mas ela se volta de uma forma patológica para dentro dela mesma. Né? Ela faz todo esse investimento que ela, né, poderia colocar fora dela, e aí encontrar sentido. Viktor Frankl fala disso, né? Que ele encontrou sentido. O sentido da vida dele foi quando ele se deu conta que ele podia ajudar as pessoas a encontrarem sentido de vida. E, de alguma forma, né, na proexologia, a Apex, o sentido, né, dos voluntários da Apex a proexis deles é ajudar as pessoas também a elas próprias encontrarem a sua proexis. Né? Então, nesse sentido, a pessoa que se volta, que faz todo o investimento, o alto investimento só para suas demandas pessoais, para suas mazelas, e não enxerga essa mutualidade, é
tremendo narcisista, um tremendo egoísta. Né? O processo do narcisismo é também hoje considerado um mal aí da modernidade, da contemporaneidade, da esfera do vazio, da esfera da fartura, né? E a gente tem toda uma cultura exacerbando isso, estimulando, né? Dando força para que a gente invista em si, mas de uma forma muito vazia, né? Muito sem sentido, muito pouco assistencial. Então, sinto muito os esvaziados de sentido, mas eles são, na verdade, os tremendos egoístas. Sai de si que termina o vazio aí, né? Com tudo isso que tem para fazer, né? Aqui no mundo, em todas as dimensões, como vazio, né? Não tem tempo para ter vazio existencial. E essência é isso. Certo, obrigada. Eliana, nós esperamos então mais os outros 100 verbetes, 100 é com C que eu estou falando, tá certo? Vamos ver o que é que se passa, tá ok? Os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 64 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 32 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Rosemary, curso de esperticidade, Mara, tenepsograma, Rosa, programa verbetografia e no final o segundo simpósio das equipes do S2. Você já tem programa para o Natal? A gente tem uma proposta para você vir passar o Natal aqui no CAEC e discutir o tema desperticidade durante 3 dias. A gente vai ficar imerso com a participação de 3 EPICONs para estar debatendo os verbetes da enciclopédia e do dicionário e fazendo também campos parapsíquicos para o desenvolvimento do parapsiquismo e aumentar essa autossustentabilidade energética que gabarita, né, a consciência a chegar na desperticidade. Então, 3 dias de debates intensos sobre o tema desperticidade. Esse é o programa de Natal que a gente quer propor para vocês. Obrigada. Informações no CAEC. Boa tarde. Eu queria lembrar a todos que o curso Tenepsograma inicia amanhã. Ele é sábado e domingo. Tem início às 8h30 da manhã. Aqueles alunos que estiverem hospedados no Village, haverá transporte. O curso, então, começa às 8h30 e ele tem um questionário de 100 perguntas sobre a TENEPS. Tem 2 campos de TENEPS, né? TENEPS inicial e TENEPS avançada. E o objetivo desse curso é fornecer subsídios para os praticantes e os não praticantes para aprofundarem o tema da TENEPS. Ele auxilia o pré-tenepsista no planejamento da TENEPS. É um curso sem pré-requisitos. Então, quem não se inscreveu, ainda dá tempo. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. É sobre o programa Verbetografia, totalmente online, virtual. Vai começar no dia 28 de fevereiro e ele possibilita as pessoas que são residentes fora de Foz do Iguaçu a fazerem seus verbetes e mandarem aqui para a Enciclopédia da Conscienciologia. Como é que funciona? Vocês vão receber uma senha, depois da matrícula feita lá, a inscrição, né, feita lá na recepção do CAEC, vocês recebem uma senha para entrar no ambiente Moodle. Lá vocês vão encontrar, e vai ser liberado semanalmente 2 horas de aula. Vocês vão estudar essas aulas, né, que já estão gravadas, durante a semana. Qual o horário? Aquele horário que vocês tiverem disponibilidade. Vocês vão produzir a tarefa da semana e mandar para nós aqui. Toda quinta-feira à noite, de 7h30 até as 9h30 da noite, a gente vai se reunir online para tirar as dúvidas e comentar o trabalho que vocês nos enviaram da semana. Quem não puder estar presente nessa quinta-feira online, não tem problema. Pode fazer o programa mesmo assim. Por quê? Porque essa aula online, onde onde já está discutindo o trabalho de vocês, né, dos participantes, ela vai ficar disponível para vocês baixarem depois. Então, vamos supor, você não pode estar online na quinta, manda a sua contribuição e manda a sua dúvida anteriormente por e-mail, a gente responde na aula. Quando essa aula ficar disponibilizada para vocês, vocês aí ouvem a resposta. Então, não há motivo, assim,
para não fazer o programa Verbetografia. São 3 meses de aula. Ao final desses 3 meses, a gente tem tido assim uma resposta de que muitos conseguem entregar os seus verbetes para a equipe de revisão de verbete e logo estão aí defendendo os seus próprios verbetes. A gente então convida todos vocês, não residentes em Foz do Iguaçu, a fazerem suas inscrições. Quanto mais cedo fizerem as inscrições, mais rápido a gente consegue habilitar vocês no ambiente Moodle e vocês já começam a ter intimidade lá com o ambiente e assistir algumas aulas que já ficam disponibilizadas. A gente espera todos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. O nosso convite é para o 2º simpósio das equipes do SCP-2, Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, que vai acontecer de 29 a 30 de dezembro no Discernimento. Esse simpósio é o amadurecimento das nossas qualificações das equipes dos SCP-2. Ano passado aconteceu o primeiro simpósio e esse ano nós teremos o 2º simpósio. No primeiro simpósio, ano passado, nós tivemos, através do professor Valdo, o recado da equipe dos emissários do Transmentor, que seria possível a desperticidade em 3 anos. Então, a partir disso, a equipe do SCP-2, juntamente com a equipe de EPICONs, de consciencioterapeutas e conscienciômetras, desenhou um curso que chama Programa de Aceleração da Desperticidade. Esse programa vai ser apresentado na tarde do domingo. Então, nós teremos conferências pela manhã, apresentação de trabalhos. No sábado à tarde teremos debate com os novos EPICONs e no domingo à tarde a apresentação também desse programa de aceleração da desperticidade. O evento é aberto a todos. Estão todos convidados e vamos aproveitar essa experiência de 2 décadas de maturação, né, do SCP-2, que é aquele curso que promove um portal interdimensional. Obrigada a todos. O verbete da manhã é Macartismo, especialidade Politicologia, autor professor Arlindo Alcacipani. Obrigada e boa tarde a todos.